Parashá Emor, o nome da Parashá. Nas palavras iniciais da nossa Parashá, fale Emor aos sacerdotes, Rashi comenta, fale para advertir os adultos sobre educar as crianças. Em nível literal, o versículo está falando da responsabilidade específica dos sacerdotes adultos de ensinarem a seus filhos sobre o dever sacerdotal de permanecerem ritualmente puros. Porém, em um sentido mais abrangente, já que esta é a abertura de uma parashá e como tal contém uma orientação geral para todos os judeus, nosso versículo pode ser entendido como uma advertência a todos os pais sobre a importância de educar seus filhos. Neste caso, nós não estamos falando da necessidade básica da educação, que é requerida para instruir a próxima geração, já que um princípio tão fundamental quanto este certamente já foi dado logo em seguida à ortoga da Torá, e não aqui, próximo ao final do livro de Vaikra. Assim, a abertura de nossa Parashá está indicando uma abordagem mais avançada da educação, que se torna pertinente depois que a criança já aprendeu os princípios básicos de certo e errado. A natureza precisa dessa abordagem avançada e realçada por outro conceito importante em nossa Parashá: a contagem do homem. Não somente esta é uma mitzvah em que está registrado em nossa Parashá, mas um preceito que, na verdade, nós observamos ao mesmo tempo em que lemos a Parashá. Já que a Parashá Emor é sempre lida durante o mês judaico de Iyar, quando o Homer é contado todos os dias. O pensamento racídico explica que a contagem do homem é, de fato, uma forma avançada de educação através do qual a pessoa progressivamente avança em direção a níveis espirituais mais altos de realização à medida em que ela refina aspectos diferentes de sua responsabilidade passo a passo, diariamente. A lição aqui é advertir os adultos sobre educar as crianças. O termo em hebraico deriva da palavra que significa luz. Assim, Rashi nos ensina que a educação é um processo interminável que precisa crescer constantemente, dia após dia, trazendo muitas qualidades positivas para nossas crianças, de forma que elas literalmente brilhem como luz. Baseado em Sirat Shabbat, Parashá Emor 5750. As leis dos sacerdotes. Deus disse a Moshe: fale aos sacerdotes, filhos de Arão, e diga-lhes que nenhum sacerdote torne-se ritualmente impuro pelo contato com uma pessoa morta, quando há outros entre seu povo que podem cuidar do enterro, exceto por sua esposa, que é parente mais próximo, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã virgem, se ela ainda é próxima dele, porque ela nunca esteve com um homem. Ele deve impurificar-se ritualmente para enterrá-la e a todos os seus outros parentes próximos. O marido não pode se impurificar por sua esposa morta se ela for legalmente imprópria para ele, porque, como sacerdote, ele era proibido de se casar com ela. No entanto, isto é válido somente quando há outras pessoas entre o povo que podem cuidar do enterro. Que nenhum sacerdote raspe pedaços de cabelo de sua cabeça, em sinal de luto. Que eles não raspem as extremidades de suas barbas. E não façam talhos em suas carnes. Se eles assim o fizerem, eles responderão por cada corte. Mesmo contra a vontade deles, a corte poderá forçá-los a ser sagrados para Deus, seguindo as leis acima, para que eles não profanem o nome de seu Deus, pois são eles que apresentam as oferendas de fogo a Deus, a oferenda de pão para seu Deus, por isso eles devem permanecer sagrados.
Eles não casarão com mulher imoral, que teve relações proibidas. Eles também não podem desposar uma mulher nascida de uma união que viola o caráter sagrado do sacerdócio, e nem uma mulher que tenha se divorciado de seu marido, pois cada sacerdote é sagrado para seu Deus. Se ele desejar se casar com uma divorciada, você deve forçá-lo a se manter sagrado, mesmo contra sua vontade, uma vez que ele apresenta a oferenda de pão a seu Deus. Ele deve ser tratado como uma sagrada pessoa, sendo honrado em primeiro lugar em todos os assuntos, uma vez que eu sou Deus. Eu sou sagrado e eu estou fazendo vocês sagrados. Se a filha casada do sacerdote se impurifica cometendo adultério, ela profanou a posição sagrada de seu pai e deve ser queimada no fogo. As leis do sumo sacerdote. Sumo sacerdote, que está elevado entre seus irmãos, sobre cuja cabeça o óleo da unção foi derramado e que foi consagrado para vestir as vestes especiais de sumo sacerdote, deve observar o seguinte: quando estiver em uma situação de luto, ele não andará com seu cabelo sem cortar durante 30 dias e não permitirá que suas vestes sejam rasgadas. Ele não virá permanecendo sobre o mesmo teto com qualquer corpo morto. Ele não deve se impurificar ritualmente para enterrar seu pai ou sua mãe, se há outras pessoas que podem cuidar dessa questão. Ele não pode deixar o santuário para seguir o cortejo fúnebre de seus pais. Ele deve seguir executando o serviço do santuário em um estado de luto, mas agindo assim, ele não profanará o caráter sagrado do santuário de seu Deus, já que, sendo o sumo sacerdote, a coroa de óleo de unção de seu Deus está sobre ele. Eu sou Deus. Ele deve desposar uma virgem. Ele não deve desposar uma viúva, uma divorciada, uma mulher nascida de uma união que viola o caráter sagrado do sacerdócio, ou uma mulher imoral que teve relações proibidas. Ele deve desposar somente uma virgem natural de seu próprio povo. Ele, então, não profanará o caráter sagrado de seus filhos dentro de seu povo. Ele deve fazer tudo isso porque eu sou Deus, que o santifica. Defeitos que desqualificam o sacerdote do serviço. Deus falou a Moshe dizendo: fale a Arão dizendo: qualquer um entre teus descendentes que tiver um defeito não pode se aproximar no serviço para apresentar a oferenda de pão de seu Deus, pois não é elogioso para Deus que qualquer homem que tenha um defeito se aproxime para realizar o serviço. Qualquer homem cego ou coxo, ou que tenha um nariz achatado ou um membro disforme, que tenha um pé quebrado ou uma mão quebrada, ou alguém com sobrancelhas extremamente longas, ou cataratas, ou com íris imperfeita, lesões secas, ou quem tem hérnia ou testículos esmagados, todos descendentes de Arão, o sacerdote que tiver qualquer outro defeito não pode se aproximar para apresentar a oferenda de fogo de Deus. Quando ele tem um defeito, ele não pode se aproximar para apresentar a oferenda de pão do seu Deus, mas se o defeito passar, ele pode servir. Mesmo defeituoso, ele pode comer as oferendas de pão de seu Deus, ambas as oferendas da santidade e as oferendas da santidade. Mas ele não pode vir para a cortina divisória para aspergir sangue. E ele não pode se aproximar do altar externo se tem um defeito. Ele assim não viola o caráter sagrado do que é santo para mim, desde que eu sou Deus quem os faz sagrado. Moshe falou isto para Arão,
para seus filhos e para todos os filhos de Israel. Restrições ao consumo dos sacrifícios e terumá. Deus falou a Moshe dizendo: fale a Arão e seus filhos e diga-lhes que se estiverem em estado de impureza ritual, eles devem se manter afastados do sacrifício sagrado dos filhos de Israel e dos sacrifícios que os próprios sacerdotes consagram para mim, de modo que eles não dessacralizem meu santo nome. Eu sou Deus. Diga-lhes, por todas as gerações, se algum homem entre os seus sacerdotes estiver em estado de impureza ritual e se aproximar para comer das oferendas sagradas que os filhos de Israel consagram a Deus, esta alma será extirpada diante de mim. Eu sou Deus. Se algum homem entre os descendentes de Arão estiver de Saraat, ou um fluxo venéreo insalubre, ele não poderá comer nenhuma das oferendas sagradas até que tenha se purificado ritualmente, imergindo em um mikve e esperando até o anoitecer. Da mesma forma, uma pessoa que se torna ritualmente impura ao ter contato com um morto, ou uma pessoa que tenha tido uma emissão seminal, ou uma pessoa que se torna impura pelo contato com uma criatura rastejante, ou pelo contato até mesmo com uma parte de um corpo morto, ou por meio de qualquer outra fonte de impureza ritual, tal como alguém que toca em um homem que teve um fluxo venéreo insalubre, ou uma mulher que está menstruada de forma normal ou não, ou uma mulher que deu à luz, a pessoa que toca tais fontes de impureza ritual permanecerá impura até o anoitecer e não poderá comer dos sacrifícios sagrados até imergir em água, mikve. Então, quando o sol se pôr, ela tornar-se-á ritualmente pura e poderá comer sua porção sagrada, terumá, que são seu alimento. O sacerdote não comerá a carcaça de qualquer criatura kosher que tenha morrido por si ou tenha sido dilacerado, porque isto o tornará ritualmente impuro e ele não poderá comer dos sacrifícios. Eu sou Deus. Os sacerdotes assim guardarão minhas precauções e não pecarão ao comer terumá em um estado de impureza ritual, o que é um pecado que pode fazê-los morrer por violar seu caráter sagrado. Eu sou Deus, quem os santifica. Nenhum não-sacerdote pode comer a sagrada terumá. Um escravo que se recusa a ser libertado e reside com um sacerdote, ou seu escravo hebreu regular que trabalha para ele, não pode comer a sagrada terumá. Contudo, se um sacerdote compra um escravo não-judeu, este se torna propriedade de seu mestre, e, portanto, o escravo pode comer terumá. Similarmente, os filhos de uma escrava não judia que nasceram em sua casa podem comer de sua terumá. Se a filha de um sacerdote se casa com um não sacerdote, ela não pode mais comer a sagrada terumá. Mas se a filha do sacerdote enviúva ou se divorcia de um não sacerdote e não tem filhos dele, ela pode voltar à casa de seu pai com o mesmo status de quando era uma moça e ela pode comer da terumá de seu pai. Nenhum não sacerdote pode comer a terumá, mas um sacerdote que esteja de luto pode comer a terumá. Se um homem que não é sacerdote inadvertidamente come a sagrada terumá, ele deve acrescentar 1/5 do seu valor e dar ao sacerdote frutas neste valor, que então se tornarão sagradas como terumá. Os sacerdotes não devem violar a santidade da sagrada terumá que os filhos de Israel dão como dádivas elevadas em nome de Deus, trazendo culpa e pecado para si quando os não-sacerdotes comem sua sagrada terumá, pois eu sou Deus e sou eu quem santifica essas oferendas. A proibição de oferecer um animal defeituoso. Deus falou a Moshe dizendo: fale a Arão e seus filhos e a todos os filhos de Israel, dizendo-lhes: se uma pessoa da casa de Israel ou dos prosélitos que se une a ela, ou entre os não-judeus, oferece algo que pode ser apresentado a Deus como uma oferenda queimada,
para cumprir seus votos ou suas doações, este deve ser um animal que será aceito favoravelmente por Deus. Isto é, um macho perfeito sem defeitos, tirado do gado, das ovelhas ou das cabras. Não consagre nenhum animal defeituoso, pois ele não será aceito favoravelmente por Deus para vocês. Se uma pessoa traz uma oferenda de paz do gado ou do rebanho para cumprir uma promessa geral ou específica, ela deve ser perfeita para ser aceita por Deus. Não haverá nenhum defeito nela. Assim, vocês não devem abater, oferecer a Deus nenhum animal que seja cego ou que tenha um membro quebrado, ou lábios ou pálpebras cortadas, ou que tenha verruga, sarna ou impingem. Vocês não podem colocar tal animal sobre o altar como uma oferenda de fogo a Deus. No entanto, se um novilho ou cordeiro ou cabrito tiver um membro desproporcional ou cascos colados, ele pode ser oferecido como um donativo para a manutenção do santuário, mas não será aceito como uma promessa a ser oferecida no altar. Vocês não podem oferecer a Deus qualquer animal que tenha seus testículos esmagados, seja à mão ou moídos com um instrumento, desprendido ou machucado. Vocês não devem castrar nenhum animal de nenhuma espécie que viva em sua terra, seja ela kosher ou não kosher, não farão isso. Vocês não podem oferecer nenhum animal assim, mesmo que seja apresentado por um gentil, como alimento para seu Deus, já que são mutilados, apresentam um defeito que os desqualifica. Eles não serão aceitos por Deus para expiarem por vocês. Deus falou a Moshe dizendo: quando um novilho, cordeiro ou cabra nasce naturalmente, ele deve permanecer com sua mãe por 7 dias. Então, após o 8º dia, ele será aceitável como uma oferenda de fogo para Deus. Vocês não devem abater a mãe de um novilho ou o cordeiro e sua cria no mesmo dia. Quando vocês abaterem uma oferenda de agradecimento a Deus, vocês devem fazê-la de modo aceitável por Deus. No momento do abate, vocês devem ter em mente que o sacrifício será comido no mesmo dia e que nada sobrará até a manhã seguinte. Eu sou Deus. Sigam estudando meus mandamentos e guardem-no. Eu sou Deus. Santificação do nome de Deus. Não profanem meu sagrado nome, violando meus mandamentos intencionalmente. Vocês devem estar preparados a entregar suas vidas, em alguns casos, para não transgredir os meus mandamentos, de modo que meu nome seja santificado, se vocês forem desafiados a profanar o mandamento na presença de testemunhas dentre os filhos de Israel. Eu sou Deus, quem os santifica, quem os tirou da terra do Egito para ser seu Deus, com a condição de que vocês santifiquem meu nome. Eu sou Deus. Shabat e festividades. Deus falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: vocês devem sempre se empenhar para vir a Jerusalém celebrar as festividades de Deus, pois se vocês se atrasarem no caminho, a Corte Suprema que estabelece o calendário que designa as festividades como celebrações sagradas declarará um ano de transposição, permitindo que vocês cheguem a Jerusalém a tempo. As seguintes são minhas festividades. Apenas por 6 dias vocês podem trabalhar, mas o 7º dia é um dia de descanso completo, uma celebração sagrada durante o qual vocês não podem fazer nenhum trabalho. Assim também as festividades devem ser observadas meticulosamente, como vocês observam o Shabat para Deus em todos os lugares em que vocês vivem.
Essas festividades de Deus são celebrações sagradas que devem ser fixadas em suas datas apropriadas pela Corte Suprema, que estabelece o começo de cada mês quando a lua aparece. Pessah. Na tarde do 14º dia do primeiro mês, depois da 6ª hora, vocês devem sacrificar a oferenda de Pessah para Deus. Então, no 15º dia deste mês, é uma festa de Matzot para Deus, quando vocês devem comer Matzot por 7 dias. O primeiro dia será uma celebração sagrada para vocês, quando vocês não poderão fazer nenhum trabalho manual. Vocês então trarão sacrifícios adicionais, oferendas de fogo a Deus por 7 dias. O 7º dia será uma celebração sagrada, quando vocês não poderão fazer qualquer trabalho manual. A oferenda do Homer. Deus falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês vierem à terra que eu estou lhe dando, e vocês colherem sua ceifa, vocês devem trazer uma medida de Homer de sua primeira colheita ao sacerdote. Ele a agitará nos movimentos prescritos para uma oferenda agitada a Deus, de modo que ela será aceita por Deus em prol de vocês. O sacerdote fará esta oferenda agitada no dia seguinte ao primeiro dia da festa de Pessah. No dia em que vocês fizerem a oferenda agitada do homem, vocês farão como acompanhamento um cordeiro em seu primeiro ano perfeito como oferenda queimada a Deus. Sua oblação correspondente será 2/10 de efa de farinha fina de trigo, misturada com óleo, como uma oferenda de fogo que proporciona um aroma agradável a Deus. A oferenda correspondente de libação será de 1/4 de hin de vinho. Até o dia em que vocês trouxerem esse sacrifício ao seu Deus, vocês não podem comer pão, grão torrado ou grão verde da nova safra. Este será um estatuto eterno para todas as gerações, em todos os lugares em que vocês viverem. A contagem do Homer e Shavuot. A partir do dia seguinte ao primeiro dia da festa de Pessah, o dia em que vocês trouxerem o Homer como uma oferenda agitada, vocês devem contar 7 semanas. Elas devem ser completas. Vocês devem contar até, mas não incluir o dia 50. O dia seguinte à 7ª semana. No 50º dia, vocês trarão a primeira oblação da nova safra para Deus. Dos lugares onde vocês vivem na terra de Israel, vocês trarão pão designado para um propósito muito elevado. 2 bolos de pão, feito de 2/10 de 1 efa de farinha fina de trigo, e que devem ser amassados como pão levedado, uma vez que eles serão a primeira oferenda à refeição a Deus. Junto com esse pão, vocês oferecerão 7 cordeiros perfeitos de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros. Estes, junto com suas oblações e libações de vinho correspondentes, serão uma oferenda queimada para Deus, uma oferenda de fogo, causando um aroma agradável para Deus. Vocês também prepararão um cabrito como uma oferenda de pecado e 2 cordeiros em seu primeiro ano como sacrifício de paz. O sacerdote fará os movimentos prescritos para uma oferenda agitada diante de Deus, com o pão da primeira oferenda à refeição e os 2 cordeiros. Isto será feito enquanto os 2 cordeiros ainda estão vivos, diferente de uma oferenda de paz regular, que tem um nível menor de santidade. Eles serão sagrados para Deus e pertencerão ao sacerdote. Este dia será proclamado como uma celebração sagrada para vocês, quando nenhum trabalho manual pode ser feito. Este é um estatuto eterno para todas as gerações, em todos os locais onde vocês possam viver. Quando vocês colherem a ceifa da sua terra,
Não ceifem completamente os cantos de seus campos, já que isto deve ser deixado para o pobre. Também não peguem os talos individuais que tenham caído. Vocês devem deixar tudo isso para o pobre e o prosélito. Eu sou Deus, seu Deus. Rosh Hashanah. Deus falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: o primeiro dia do 7º mês será um dia de Shabat para vocês. Quando vocês recitarão versículos que lembrarão o sacrifício de Yitzhak e que mencionarão o toque do shofar. É uma celebração sagrada. Não façam qualquer trabalho manual nesse dia. Tragam uma oferenda de fogo a Deus. Yom Kippur, o dia da expiação. Deus falou a Moshe dizendo: o 10º dia do 7º mês será um dia de expiação para vocês, mas ele somente expiará por aquele que retornarem a Deus. É uma celebração sagrada quando vocês devem afligir-se e trazer uma oferenda de fogo para Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É um dia de expiação, quando vocês ganham expiação diante de Deus, seu Deus. Se alguém não se aflige nesse dia, será extirpado do seu povo, significando que se alguém faz algum trabalho nesse dia, eu o destruirei do meio do seu povo. Não faça nenhum trabalho. Este é um estatuto eterno para todas as gerações em todos os lugares onde vocês possam viver. Ele é um dia de descanso completo para vocês, em que vocês devem se afligir. Vocês devem guardar este dia de descanso a partir do anoitecer do 9º dia, no mês até a noite seguinte. Sukkot e Shemini Atzeret. Deus falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel, dizendo: no 15º dia do 7º mês é o festival de Sukkot, um período de 7 dias para Deus. O primeiro dia é uma celebração sagrada quando vocês não podem fazer nenhum trabalho manual. Por 7 dias vocês deverão trazer uma oferenda de fogo a Deus. O 8º dia será uma celebração sagrada para vocês quando vocês trarão uma oferenda de fogo para Deus. É um tempo em que Deus traz o povo judeu para ficar com ele por mais um dia. Vocês não podem fazer nenhum trabalho manual. Estas são as festividades de Deus, as quais vocês devem guardar como celebrações sagradas. São épocas em que vocês devem apresentar uma oferenda de fogo a Deus, uma oferenda queimada, uma oblação, outros sacrifícios e libações, cada um de acordo com um dia em particular. Isto é em acréscimo às oferendas de Shabat de Deus, se as festividades acontecerem em Shabat, e as dádivas e as promessas gerais e específicas que vocês devem oferecer a Deus. No 15º dia do 7º mês, quando juntarem o produto da terra, vocês celebrarão um festival a Deus por 7 dias, trazendo uma oferenda de paz festiva, mas vocês não devem trazer essas oferendas no Shabat. O primeiro dia será um dia de descanso e o 8º dia será um dia de descanso. No primeiro dia, vocês devem tomar para si próprios um belo fruto da árvore de cidreira que permanece em sua árvore por um ano inteiro, e cuja madeira tem o mesmo gosto que a folha, as folhagens de uma tamareira, ramos da árvore das cordas, murta, e salgueiros de riacho. Vocês devem se alegrar diante de Deus, seu Deus, por um período de 7 dias. Durante esses 7 dias, cada ano, vocês celebrarão a Deus. É um estatuto eterno por todas as gerações que vocês celebrem este festival no 7º mês. Durante 7 dias, vocês devem viver em Sukkot, cabanas. Todo cidadão de Israel natural e convertido deve viver em Sukkot. Isto é para que as futuras gerações saibam que eu fiz os filhos de Israel viverem em nuvens de glória que se assemelham à cabana, quando eu os tirei da terra do Egito. Eu sou Deus, seu Deus.
Moshe relatou as leis das festividades de Deus aos filhos de Israel. A menorá e o pão multifacetado. Deus falou a Moshe dizendo: ordene aos filhos de Israel que tragam-lhe óleo de iluminação puro de olivas esmagadas, para manter a lâmpada queimando continuamente de noite a noite. Fora da cortina divisória, em frente à arca do testemunho, na tenda da reunião, Arão cuidará para que haja óleo suficiente para queimar diante de Deus, desde a tarde até a manhã. Este será um estatuto eterno para todas as gerações. Ele arrumará as velas da menorá de ouro puro, para que elas queimem diante de Deus continuamente. Você pegará as mais finas farinhas de trigo e a assará em 12 bolos. Cada bolo conterá 2/10 de um efa. Arruma esses bolos em 2 fileiras, 6 bolos em cada fileira. Isto ficará sobre a mesa de ouro puro que está diante de Deus. Coloque o líbano puro ao lado nessas fileiras. Diferente do pão, o olíbano será oferecido no altar como uma oferenda de fogo a Deus, que lembrará Deus sobre o pão. Esses bolos serão ordenadamente arrumados diante de Deus a cada Shabat, para ficar lá continuamente. É uma aliança eterna dos filhos de Israel. O pão será dado a Arão e seus descendentes, mas uma vez que é das mais sagradas oferendas entre as oferendas de fogo de Deus, eles devem comê-lo numa área de santidade. Este é um estatuto eterno. O blasfemador. O filho de uma mulher israelita com um homem egípcio que Moshe matou, que se converteu para pertencer totalmente aos filhos de Israel, queria montar sua tenda no acampamento de Dan. E este filho da mulher israelita teve uma discussão com um homem israelita no acampamento, que se opôs à sua reivindicação. Ao sair da corte de Moshe, após perder o caso, o filho da mulher israelita então blasfemou o nome de Deus com uma maldição. O povo o trouxe a Moshe. O nome de sua mãe era Shelomit, filha de Divri, da tribo de Dan. Eles o guardaram sob custódia até que a penalidade pudesse ser especificada por Deus. Deus falou a Moshe dizendo: tira o blasfemador do acampamento. Todos os juízes e testemunhas que ouviram sua blasfêmia devem pôr suas mãos sobre sua cabeça. Eles então o apedrejarão até a morte em nome da comunidade inteira. Fale aos filhos de Israel dizendo: todo aquele que blasfema a Deus carregará as consequências de seu pecado, sendo extirpado de seu povo, caso não tenha sido avisado de antemão. Mas se alguém realmente blasfema o nome explícito de Deus, o tetragrama, e foi advertido a não agir assim, ele será morto. A comunidade inteira o apedrejará, seja ele um prosélito ou um natural israelita. Se ele pronuncia o nome divino, ele deve ser morto. Se um homem golpeia qualquer ser humano, incluindo uma mulher ou uma criança, e a vítima morre, ele deve ser morto. Quem golpeia fatalmente um animal deve pagar por ele. Ele deve pagar o valor da vida do animal como uma compensação pela vida que tirou. Se alguém mutila seu próximo, ele deve ser penalizado de acordo com a severidade do que cometeu. O valor de uma fratura por uma fratura. O valor de um olho pela perda de um olho. O valor de um dente pela perda de um dente. Ele deve ser penalizado de acordo com a severidade da injúria que ele causou à pessoa. Quem golpeia um animal deve pagar compensação pelo dano causado. Quem golpeia um de seus pais quando ele está vivo, lhe causando algum ferimento, deve ser morto. Haverá uma lei para vocês, para ambos, o prosélito e o natural, pois eu sou Deus, seu Deus. Moshe relatou
tudo isto aos filhos de Israel. Os juízes e testemunhas tiraram o blasfemador do acampamento e atiraram uma pedra nele. Os filhos de Israel fizeram os outros procedimentos de primeiro empurrá-lo de um local alto, apedrejá-lo até a morte e pendurar o seu corpo. Eles fizeram tudo conforme Deus ordenou a Moshe. Aqui termina a Parashá Emor.